Essa ideia de movimento remete muito a uma ação política organizada, com diferentes formas de atitude, estética. Acho que a gente poderia falar de movimentos punk, né? A gente está na grande região da freguesia do Ó, né? É zona norte de São Paulo. Aqui nos anos 70 e 80, você tinha um aglomerado de bairros e que estavam sendo reconstruídos e que acabou sendo palco de criação de algumas bandas, né? Como Condutores de Cadáver, Resto de Nada, Inocentes. E tem um elemento que é interessante em termos urbanísticos, né, da própria característica da geografia da cidade, que a gente está num ponto mais alto, né? Então você tem o Rio Tietê, do outro lado aqui a gente vê a imensidão da cidade de São Paulo. Isso dá uma perspectiva da cidade, né, desse deslocamento do centro para essa região norte, que estava se urbanizando e ganhando formas naquele contexto, e as tensões que tem nessas fronteiras. Tentei elaborar para a tese um conceito que pudesse dar conta de tudo isso que manifesta o punk, que é o ressentimento em revolta. O ressentido é aquela pessoa que sofre alguma injustiça e não consegue revidar a essa situação. E ele fica amargurado, ruminando esse sentimento. E a revolta, por outro lado, é essa tentativa de você canalizar, dar sentido a esse sentimento ruim, angustiante, de raiva, de fúria, que vai se alimentando. Então, é uma tentativa de pensar como que esses jovens compartilhavam essas experiências e se alimentavam disso também para produzir a sua revolta. E o contexto urbano, onde você vive as violências do dia a dia, acaba ampliando esses ressentimentos, né? Então o punk meio que conduz essa sensibilidade compartilhada entre esses jovens. As pessoas se assustam bastante com a referência de algumas bandas, alguns grupos com movimentos ultranacionalistas, né? Esses elementos sectários, machistas, homofóbicos, isso sempre esteve dentro do movimento punk. Por outro lado, você tinha grupos de punk que vai aderir ao anarquismo. É contraditório, porém você tinha textos com argumentos nacionalistas com alguns retoques de compreensões anarquistas, extremos que não são coerentes, né? Mas é parte desse ambiente. Estamos falando aí do final dos anos 70 e 80, momento de muitas tensões políticas sobre o contexto da abertura, o processo de redemocratização. Então era um ambiente tenso. Nos anos 70 e 80, em termos gerais, você está tendo um processo de desindustrialização e um crescimento exorbitante das periferias da cidade. Essa cidade que está passando por um momento de intensas transformações, né, provoca essa partilha de um fenômeno social, cultural, que dá forma ao movimento punk. Outro elemento que consagrou como um espaço de memória a freguesia do Ó é a canção gravada pelo Gilberto Gil, com ampla divulgação midiática. Isso causou um furor entre os punks, especialmente aqui da cidade de São Paulo, porque era uma citação direta a esses jovens. E com as suas controvérsias, que são a provocação do Gilberto Gil.
Só que os punks não sabiam, na época, que essa música ela passou pela censura, ela não foi facilmente gravada, e o Gilberto Gil estava tentando ler aquele contexto, né, a partir do ponto de vista dele. De alguma maneira funcionou, porque a indústria musical também estava interessada, né, em capturar essa forma estética. Né? Estamos nos anos 80, é a ascensão do rock do Brasil, com as bandas que estavam surgindo, e o Gilberto Gil transitando por esses espaços. A performance do jovem punk traz à tona essa revolta da degradação urbana, da espoliação e da violência, no jeito de caminhar, no jeito de se expressar na cidade, mas também vai estar nas roupas, nos cartazes, na capa dos discos e na própria sonoridade, né? Então, esse som que ele é gritado, que ele é ruidoso, que traz elementos ali do frenesi da cidade, então essa alta intensidade de extremos, né, tanto do agudo quanto do grave e da alta velocidade, remete muito a esse ambiente urbano, essa paisagem que é o caos. Acabou se criando um estigma sobre o punk que tenta, de uma maneira, criminalizar esse jovem, e uma das formas de criminalizar isso é pelo discurso de que esse sujeito não é um inconsequente, né? É um sujeito que não tem entendimento daquela realidade. Mas pelo contrário, eles estavam super antenados com o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, né? Você vê na documentação eles falando sobre questão ambiental, sobre guerra nuclear. Por mais jovem que eles fossem, eles estavam vivenciando isso na pele e significando isso de alguma maneira. Os punks do Brasil, já nos anos 80, no período pré-internet, se comunicava com punks da Finlândia, com punks da Alemanha. Você tem, então, um intercâmbio cultural muito grande, muito rico, e falando meio que uma linguagem comum, que é essa vida urbana, o capitalismo da década de 70 e 80. Dos materiais que eu pude acessar, um acervo na Finlândia sobre punk, muito parecido com o acervo que tem aqui no Brasil, e eu consegui encontrar fanzines que falavam dos punks aqui do Brasil. E eles remetem à história e à produção de uma banda aqui da região da freguesia do Ó, que é Os Inocentes. E a empolgação, né, que os finlandeses tinham ao descobrir esse punk aqui num continente tão distante das realidades dele. E o mesmo acontecia aqui, os brasileiros, punks aqui do Brasil, também se apaixonavam pelas bandas finlandesas, inclusive incorporavam indumentária, aspectos sonoros e estéticos dentro das suas produções. Uma coisa que é legal perceber dentro desse ambiente é que como é que as mulheres, né, também conhecidas como as minas punks, participaram dessa movimentação e deram forma a uma expressão feminina dentro do ambiente punk, né? A Tina Ramos, uma pessoa que morreu recentemente e acabou se tornando uma figura muito relevante. O punk foi também um canal de expressão e difusão do feminismo da época, né? O fato das mulheres lutarem pelo direito de escolhas, de poderem participarem de bandas, poderem se vestir conforme o seu gosto, e reivindicar o espaço urbano, isso é um elemento que o punk contribuiu bastante para essas mulheres. Então os punks aqui de São Paulo, que eram adeptos aos skinheads, tinham uma vertente mais sectária, começa a escrever cartas denunciando essas mulheres por elas assumirem uma postura mais libertária a respeito da sexualidade delas. Então tem esse elemento ali das mulheres estarem nesse espaço e reivindicarem questões que eram pautas do feminismo acadêmico, esse feminismo de movimentos organizados. Então foi um ambiente muito rico de experiência para essas mulheres reivindicarem questões que era a pauta do momento. Um elemento próprio do punk ele está sempre em transformação, né? Ele é
mutante. E você tem grupos e bandas produzindo, vendendo disco, produzindo eventos. Você tem ainda bandas da década de 80 que continuam fazendo shows, e aí você tem uma certa nostalgia desse punk, que tem seu público cativo e estão fazendo eventos, e uma produção do punk que ganhou outros universos. O Metá Metá, uma banda, né, de música brasileira, experimental, e você tem várias referências sonoras ali que vêm do punk. O próprio violonista e guitarrista do Metá Metá, ele teve essa vivência no ambiente punk, o Kiko Dinucci, e é possível reconhecer essa sonoridade na forma como ele toca a guitarra, o violão, os ruídos que são trazidos ali para aquela produção. O próprio Nação Zumbi, né? Você tá ali também, pessoas que transitaram pelo ambiente do punk no Nordeste, que também foi muito rico e que tem elementos ali próprios daquele lugar. Então há uma diversidade ali de pessoas que hoje assumem o punk também como um elemento estético para sua produção.